Bom, falamos lá dos 30 primeiros dias do pós-parto e como esse período é intenso. E aí aqui eu separei uma aula à parte para falar de baby blues com vocês, tá? O que que é o baby blues? O baby blues, eu vou até ler aqui o material que eu tenho, depois eu tento até anexar aqui. O baby blues ou tristeza puerperal é o período inicial breve que o corpo e a mente precisam para se ajustar à nova vida com o bebê. Então, lembram que lá na última aula eu falei que, assim, além de chegar ao pós-parto imediato, né, já com esse desajuste de hormônios, vitaminas, minerais e nutrientes naturais do processo de gestação e parto, fazendo com que o corpo precise passar por uma nova adaptação neste pós-parto, há também uma outra demanda emocional e psíquica para a mulher, né? O baby blues é o período em que a mulher precisa aprender a ler o bebê e compreender as suas necessidades físicas, emocionais, afetivas, biológicas. Eu gosto muito dessa frase, do aprender a ler o bebê. Por quê? Porque é uma das coisas mais desafiadoras para a mulher, né? É muito. Quando o bebê nasce, a mãe tá ali com aquele bebê no colo, ela tá conhecendo esse bebezinho pela primeira vez, né? Esse bebezinho que passou ali 9 meses dentro da sua barriga, ouvindo os seus batimentos cardíacos, ouvindo a sua corrente sanguínea, ouvindo a sua voz, isso tudo é o que traz segurança para ele, né? Mas a mãe tá ali, mediante um desafio, né? No primeiro dia, né, já tem o desafio da amamentação, né? E depois disso vem os desafios das emoções. Então, as emoções da mãe estão em desajuste, as emoções da criança são as emoções da mãe, porque bebê e mãe estão fusionados nesse período, como a gente já falou. Então, é muito comum que nesse período surjam vontades, né, momentos de choro sem motivo, uma tristeza súbita, uma necessidade maior de introversão e de recolhimento, uma irritabilidade constante também inexplicável, além do próprio cansaço, né? Então a gente sabe que também a privação de sono também influencia muito nesse período, né? E aquilo também que a gente já falou, nós mulheres, a gente vai vivendo uma vida ali, a barriga vai crescendo, a vida continua a mesma, mas depois que o bebê nasce, é que muitas coisas no dia a dia realmente mudam. Então, é, nessa mudança toda, né, nessas demandas todas que você tem, entre as suas demandas pessoais, que acabam ficando muitas vezes em segundo plano, mas entender um bebê, aprender a ler esse bebê, né? Entender aquele chorinho, esse chorinho de fome, é só de colo, mas eu acabei de dar peito, ele já tá chorando de novo, ou não, né? A amamentação ainda não se estabeleceu, então pode ser uma fome, mas pode ser também uma necessidade física e emocional de segurança e acolhimento. Então, tudo isso pode emergir aí nesses primeiros 30 dias, caracterizado como baby blues ou blues puerperal. O baby blues, ele aparece e pode ocorrer entre o segundo e o quinto dia após o parto e deve desaparecer em até 30 dias após o parto, tá? E quais as causas do baby blues? Então, estresse decorrente da gestação e parto, que é também o que a gente falou na aula anterior, expectativas, as frustrações frente às expectativas que você criou, ao plano de parto, por exemplo, frente a tudo que você tinha planejado, né? O estresse decorrente dessa demanda emocional e física desse período, então, essa demanda de entrega e presença para um bebê, essa demanda de presença e entrega para uma vida completamente nova, e que eu tenho certeza que se você é uma mulher que estava aí em uma ascensão de carreira, tinha a sua independência, sua autossuficiência, né, era dona do seu tempo, dona da sua vida, do seu corpo, isso com certeza está pegando muito para você nesse período dos primeiros 30 dias, né? Outra causa, exaustão fisiológica após o parto não reparada. Então, aquilo que a gente também falou, hormônios, vitaminas, minerais e nutrientes precisam ser cuidados, precisam ser suplementados, principalmente nesses primeiros 30 dias. Muitos médicos obstetras, eles optam por continuar nesses primeiros 30 dias a suplementação que a mulher utilizou durante a gestação, tá? Para muitas mulheres, isso pode não ser suficiente.
Muitos casos a gente vê, por exemplo, de mulheres que precisam, ter uma tendência à anemia mais forte, por exemplo, então um ferro endovenoso ajuda e muito no meu puerpério, esse foi o meu, no puerpério, né? Esse foi o meu caso, o meu obstetra, ele já vinha acompanhando, ele falou assim, olha, no pós-parto mesmo, lá na maternidade, no dia seguinte eu já vou deixar prescrito para você, então eu já tomei um ferro endovenoso, e ele mesmo falou assim, isso ajuda no puerpério, por quê? Porque dá essa energia, porque quando a gente está com falta de ferro, ou falta de vitamina, ou falta de algum nutriente, a gente se sente mais sem energia, tá? E quando a gente se sente, e aí vejam que é uma bola de neve, né? É um ciclo. Se a gente se sente mais sem energia, a gente vai cada vez mais se entregando a essa apatia, a esse cansaço, a essa vontade de não fazer nada. Então, eu vou ficando cada vez mais isolada, vou ficando cada vez mais irritada e vou ficando cada vez mais reclusa, o que pode vir a desenvolver uma depressão pós-parto, por exemplo. Tá? Então, por isso que é importante que a gente cuide desde o dia 1 dessa mulher no pós-parto. É importante que você se cuide desde o primeiro dia, né? Mas se você está chegando aqui no seu 30º dia pós-parto, ou não sei que momento que você está chegando aqui, sempre é o momento de você se cuidar. Sempre é o momento de você, da gente olhar para essas questões, tá bom? Outra causa, os novos desafios que surgem diante da vida com o bebê, né, gente? Principalmente sono e amamentação. A gente vai ter 2 aulas exclusivas sobre esse tema, que realmente, assim, tira toda a mulher do eixo e às vezes tira toda a família do eixo. Então, são questões que a gente tem que olhar. Como eu sempre falo, a amamentação é o primeiro grande desafio de uma mulher no pós-parto. E esse desafio pode vir ter um peso muito grande aí na elaboração desse puerpério, nessa conexão mãe-bebê. Então, é algo bem específico que a gente vai aprofundar já já, tá bom? E uma desorganização interna de si enquanto mulher, né? O que que acontece? Um pouco daquilo que eu falei. O estilo de vida que a gente vivia até nascer um bebê, ele vai ficar muito latente nesses primeiros 30 dias, né? Se você tinha uma vida corrida, se essa gravidez então chegou interrompendo um sonho ou um grande projeto seu, se você era aquela pessoa, né, controladora, perfeccionista, uma pessoa que tinha necessidade aí de estar controlando tudo, de ter tudo planejado, a maternidade vai confrontando para nós o nosso jeito de ser, aquele jeito que a gente construiu até ali, até aquele momento. E a maternidade vem também muitas vezes para desconstruir, porque se aquilo está em desacordo com quem você é, isso vai bater, isso vai pegar, né? Então, muitas vezes o que eu vejo, assim, mulheres que tendem, né, construíram a sua vida toda pautadas aí numa identidade de independência, de autossuficiência, de controle, de planejamento, organizadíssimas, super planejadas, com metas arrojadas, metas sempre, né, ali bem estabelecidas. Quando chega a maternidade, desconstrói. Tudo isso desconstrói, né? Ela vê que ser controladora e perfeccionista na maternidade, do mesmo jeito que ela era no trabalho, é muito mais cansativo, é muito mais exaustivo, né? É muito mais desafiador, porque a gente não tem controle sobre a maternidade. A gente não tem controle sobre aquele bebezinho, né? Você está aprendendo a ler o bebê. Lembra que eu falei? Aprender a ler o bebê, gente, é muito sutil. Precisa de entrega, precisa de desconexão com o mundo externo para se conectar com a vida que se apresenta. Esse é o grande desafio do puerpério emocional e do puerpério psicológico. Entregar-se a essa vida. Quanto mais há resistência em entender que agora eu estou aqui, na minha licença maternidade, e tudo o que eu preciso fazer é suprir as necessidades físicas, emocionais, fisiológicas, psicológicas desse bebê, tudo que eu preciso fazer é entender que ele precisa de mim e me entregar. Quanto mais há uma resistência em relação a isso, mais a maternidade é cansativa, mais exaustivo vai ser e mais desafiador vai ser esse puerpério, né? A ideia, e eu falo lá no meu Instagram, que eu cuido de mães na fase mais desafiadora da sua vida, que é do puerpério até o final da primeira infância dos filhos. É
nesses 3 primeiros meses, assim, toda a relação mãe-bebê, mãe-criança, mãe-filho, ela é importante e sustenta essa criança e esse filho para a vida toda, até a vida adulta, né? Mas é nessa base, principalmente do primeiro ano, dos primeiros meses, que a gente está construindo uma base sólida, eficaz, uma estrutura que se solidifica realmente e que sustenta essa criança para a vida toda, né? Então é aí que a gente que é mais desafiador para a mãe, porque é quando mais pede uma entrega dessa mãe e é quando menos a gente consegue entender o que o bebê precisa, né? Já ouvi algumas mães e pais falando assim, nossa, queria que aprendesse a falar logo para dizer o que está sentindo. Mas nem a gente, quanto adulto, né, gente? Nem a gente muitas vezes sabe falar o que está sentindo. Até nos meus atendimentos eu falo isso, né? Você não precisa nomear o que você está sentindo. Se você está com vontade de chorar, chora. Coloca para fora isso que você não sabe, porque dar nome ao que você está sentindo é aqui, ó, é na cabeça, é racionalizar. Se vem uma vontade incontrolável de chorar, chore. Deságue, coloque essa água para fora. Coloque essa água para correr, porque isso é emoção que está saindo, é sentimento que está se expressando. Você não precisa nomear, e eu não pergunto nos meus atendimentos o que você está sentindo. Não pergunto para nenhuma mulher, né? Eu tento entender o que ela está sentindo através do que ela me conta, através da história, do contexto, mas essa vontade de chorar súbita, ela precisa sair. Ela precisa sair, porque é como se a mãe estivesse dando voz a todas essas emoções que estão borbulhando ali, a todo esse tsunami. Então, dê voz, né? E o que fazer, principalmente nesse período de baby blues, nesse período de 30 dias? Principalmente, então, vamos começar olhando o físico, né? Dando suporte e sustentação para esse corpo cuidar da mente, tá? Então, suplementação, alimentação adequada, quer dizer, alimentação saudável, com bastante proteína, bastante verde, bastante salada, arroz, feijão, proteína, saladas, legumes, verduras, esse tipo de alimentação, comida de verdade, nada de industrializados, pouco açúcar, pouca farinha branca, porque isso tudo contribui ainda mais para um estado mais depressivo, para um estado mais choroso, para um estado mais triste, tá? Então, quando a gente se alimenta de comida de verdade, isso traz uma vitalidade para o nosso corpo, isso traz vida de fato para o nosso corpo, que é a vida que a mãe fêmea precisa para sustentar a sua cria e seus filhotes, tá bom? Então, precisa se alimentar bem. Associe exposição ao sol pela manhã, então, com as caminhadas. Por quê? E contato com a natureza. Por que que eu gosto muito de recomendar esse combo, né? Caminhar ao ar livre pela manhã. Por quê? Porque numa caminhada você está exercitando o seu corpo, então está promovendo a circulação sanguínea, você está saindo de casa, então você está vendo o céu, as árvores, né? Aqui eu estou gravando, eu estou em frente a uma janela, então tem uma árvore bonita. Eu escolhi esse local justamente por isso, porque eu queria ter um pouco de conexão com a natureza, com o sol da manhã, né? Agora aqui está de manhã. Então, quando você caminha, você naturalmente está saindo de casa, você vai invariavelmente ver pelo menos uma árvore no seu caminho, você vai olhar o céu de uma maneira mais ampla, sem ser da janela quadrada da sua casa, tá? Então, além de você se exercitar, você vai estar em contato com a natureza, vai estar ao ar livre e exposta ao sol da manhã. Tudo isso, gente, são fatores que contribuem para um melhor estado do humor, tá? Contribui para a nossa regulação do humor. Então, como eu falo, sair de casa é fundamental. Associe essas caminhadas com um momento, por exemplo, de soneca do seu bebê. Coloque ele no sling ou coloque no carrinho, se bem que, assim, pela minha experiência, até bebês de 30 dias, assim, até 30 dias, não gostam muito de ficar no carrinho, a não ser que seja muito bem, que tem um ninhozinho, assim, sabe, para ele não sentir muito a trepidação ali da rua, né? Mas, assim, ele tem que estar muito bem confortávelzinho, como se fosse uma almofadinha mesmo, bem fofinha, ou carrega no sling, porque aí vai ser melhor ainda. Ele vai dormir, você vai caminhar, e aí, ó,
põe seu fone de ouvido e vai ouvindo o curso, vai ouvindo aquilo que te faz bem, né? Vai adquirindo informação. Eu fiz muito isso e eu sempre associava as minhas caminhadas com o momento de soneca dos meus filhos e às vezes eu parava numa padaria, tomava um café da manhã, já aproveitava para me alimentar, sempre com fonezinho e às vezes ouvia uma música ou às vezes ouvia um curso mesmo, ouvia um podcast, ouvia algo que me nutria também, né? Nutria a minha alma e também me trazia algum tipo de autoconhecimento, ou um momento de supressão, assim, sabe? Um momento de extravasar, de respirar, né? Então, muitas vezes eu ouvia música mesmo. E diminuir o uso do celular e conecte-se com o seu bebê. Gente, o que eu vejo, assim, é que hoje vivemos tempos, né? Se a gente olhar para trás, na época das nossas mães, elas tinham só um livro, que era o livro A Vida do Bebê. A consulta delas, né? Elas só podiam falar com o pediatra e consultar o livro A Vida do Bebê. Elas não tinham muita alternativa, né? Hoje, por um lado, é muito bom a gente ter essa fonte inesgotável de conhecimento. A gente tem livro, a gente tem rede social, a gente tem um monte de profissionais aí à disposição, né? Mas isso também pode ser muito cansativo, porque você vai lá numa página, segue um profissional, ele vai te dizer uma coisa, aí você vai ver em outro, diz outra coisa, aí você vai ver uma blogueira, ela diz outra coisa, aí você vai ver um consultor de sono, ele diz outra coisa, aí você vai ver uma consultora de amamentação, ela diz uma coisa, a outra consultora de amamentação diz outra coisa, aí você vai na fono, vai... Então, assim, é tanta coisa que isso também esgota mentalmente. E isso contribui para que muita informação, além de esgotar mentalmente, começa a te colocar num lugar de autocobrança que você fala assim, eu tenho que fazer isso que ela faz, mas eu também tenho que fazer aquilo, mas como que eu faço sem rede de apoio? Mas como que eu faço isso na hora da... Se meu filho tem que dormir, se meu filho tem que mamar, se minha amamentação não está indo bem, como que eu faço isso? Então, assim, você se coloca num lugar de autocobrança que eu não quero que você se coloque, né? Uma das minhas intenções aqui com esse curso não é de maneira nenhuma te colocar mais um checklist da boa maternidade. De maneira nenhuma. O meu intuito aqui, como eu falei lá no vídeo de boas-vindas, é que você tenha conhecimento para promover o seu autoconhecimento e promover uma relação saudável, emocionalmente saudável, uma relação humana e autêntica com você mesma e com o seu bebê, com os seus filhos, né? Esse curso não é só para quem é mãe de primeira viagem, esse curso é para mães com filhos, em qualquer fase da vida, porque a gente começa a entender que tudo que se consolida nesse início é o que se sustenta para toda a vida. E que quanto antes eu tomo consciência, eu tomo conhecimento e promovo mudanças e ações na minha vida, quanto antes eu faço tudo isso, mais eu consigo melhorar a relação com os meus filhos. Eu atendo mães que têm filhos de 7 e 5 anos, e atendo mães que têm bebezinhos e já pensam no segundo filho. Eu atendo mães que têm filho de 2 anos e estão pensando no segundo filho, né? Então, assim, ser mãe é uma construção diária, como eu falei. Mas não existe checklist da boa maternidade. O que existe é você ter consciência sobre o que é possível para você fazer. Para a gente adquirir consciência, a gente precisa adquirir conhecimento. Se eu adquiro conhecimento do que pode ser melhor, eu vou automaticamente desenvolvendo o meu autoconhecimento também para promover essas relações mais saudáveis, para que fique mais leve o dia a dia. Se eu tenho uma relação mais leve comigo mesma, eu consigo promover uma relação mais leve. Se eu consigo entender os meus sentimentos, as minhas emoções, aquilo que passa por mim, e se eu consigo validar isso que passa por mim, eu consigo facilmente ficar mais leve e promover um dia a dia mais leve na construção dessa relação com os meus filhos, né? Para a construção desse puerpério, para a construção dessa maternidade, para a travessia desse puerpério, né? Eu gosto de falar que o puerpério é uma travessia, é o momento que a gente vai de fato atravessar, né? Então hoje eu vejo assim que é muita informação. E isso é muito bom por um lado, mas por outro lado pode ser completamente exaustivo se te colocar num lugar de autocobrança e principalmente se te colocar num lugar de autodiagnóstico, né? Eu já atendi mães falando assim, nossa, eu tô pensando isso, será que eu tô com depressão? Nossa, eu tô pensando isso, será que isso aqui é sintoma? Mas, e eu li que isso aqui é sintoma de depressão pós-parto, eu tô com depressão pós-parto. Não, não tá. Ela só estava no puerpério emocional, no puerpério psicológico.
Então, tomar essa consciência, né, dar esse primeiro passo, você já deu um grande passo estando aqui. Agora tem outros passos, né, para a sua maternidade, para construir a sua maternidade, para fazer essa travessia. Então, desconecte-se do celular, né? Eu canso de receber relatos de mães que estão ali amamentando. Ah, tô só amamentando e tô aqui lendo o livro, né? Eu tô aqui com o meu Kindle, então a mãe tá aqui, né? Tá amamentando e tá aqui lendo, né? Tá aqui lendo. E o bebê tá ali, ah, mas tá só mamando. Ele não tá só mamando, né? Ele tá querendo o seu olhar. Ele tá buscando, ele tá no seu colo. E aí muitas vezes ele tá no seu colo porque ele tá mamando, mas ele tá buscando um outro tipo de nutrição, que é a nutrição emocional. E aí, muitas vezes, quando a gente vai entender o contexto, né, a gente vê que essa mãe não tá, às vezes, tão disponível assim emocionalmente para o bebê, e aí a gente consegue entender por que que esse bebê não quer sair do peito, por que que esse bebê tá acordando tanto, por que que esse bebê tá sempre querendo sempre estar com ela, sempre no colo dela, né? Que vai e volta, porque essa relação é dual, né? É mãe e bebê, a mãe só é mãe se ela tá com o bebê, e o bebê é mãe, o bebê só é bebê se ele tá com a mãe, porque são seres ainda fusionados. Então, dê-se esse tempo, permita-se esse tempo, né? Eu sei que cada uma tem um contexto, cada uma tem uma história, cada uma tem um tipo de ajuda, mas é muito possível você vivenciar um puerpério mais leve, mais tranquilo, mesmo estando sozinha, mesmo estando sem rede de apoio. Rede de apoio não é solução para um puerpério leve, tranquilo, conectado com você mesmo e com seu bebê, ok? Qualquer dúvida, me mande aqui nos comentários, me manda aqui na plataforma, eu vou responder todas as perguntas. Mas é isso, gente. Autoconhecimento sempre em primeiro lugar.